Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do GL Cast. Hoje estamos aqui com a Lisiane Hall, Head de Marketing da GL Têxtil. Seja bem-vinda, Lisi. Obrigada, Pri. Hoje é um desafio para mim estar aqui na frente das câmeras, sair dos bastidores e estar aqui. É uma honra. É uma honra e para nós é a vingança. Aqui está a pessoa que construiu o marketing da GL, que tá toda hora atrás de nós com a câmera, com o celular, pedindo para gravar e a gente desviando, mas hoje ela resolveu aceitar o nosso convite de vir aqui falar um pouquinho sobre o marketing da GL. Esse momento chegou, né? Então, assim, todo mundo quer se vingar de mim em algum momento, então essa é a hora. Pega leve comigo. A equipe inteira tá lá vibrando. Com certeza. Lisi, conta pra nós então um pouquinho da tua trajetória profissional, até você chegar na GL, como que foi? Eu sou formada em marketing e a minha trajetória profissional iniciou na WEG. Então, bem diferente do que eu faço hoje. Eu iniciei lá numa vaga administrativa, eu era secretária de departamento, mas assim, foi essencial para mim entender sobre rotinas, prazos, cultura organizacional, principalmente, porque quem conhece aquela potência da WEG sabe o que eu estou falando. Só que eu queria partir para minha área, afinal eu era formada em marketing, eu queria ir para o marketing. Só que eu era bem nova, não tive paciência de esperar, então eu acabei indo para minha área, fui para uma agência de marketing e logo depois também surgiu a oportunidade de trabalhar na empresa Live. E ali foi onde eu mergulhei total no marketing. Então, fazia parte do setor de catálogos, era uma rotina bem intensa. Era toda a parte de produção de fotos, agendamento com os modelos, transfer, acompanhar essa diária de fotos também. E o pós-fotos, que era separar as fotos, edição de imagem, separar para o e-commerce, para catálogo. Então ali eu tive uma experiência da ponta a ponta da produção de marketing. E depois eu acabei engravidando. E como mãe de primeira viagem, eu decidi fazer uma pausa, né? Então eu senti que eu precisava dessa pausa naquele momento. Fiquei em casa mas também soube o momento de voltar. Então assim, aquilo já estava me fazendo falta, me senti ativa profissionalmente. Foi um dia que eu estava rolando ali o Instagram, sem pretensão nenhuma, e apareceu uma vaga de marketing no meu caminho, e era da GL. E daí, no momento, eu fui procurar um pouco mais sobre a empresa. E não achou? Não achei nada. Assim, tinha um Instagram, tinha 1.000 seguidores na época, um vídeo do seu Gabriel, institucional, falando um pouco, assim, sobre a empresa, e uma vaga de marketing, que era a minha vaga, né? Então, mas eu acabei mandando meu currículo da mesma forma, mesmo assim, e tô aí hoje. Eu lembro que antes da tua chegada, não existia marketing na GL, né? Então, até o próprio Instagram tava na mão de um, na mão de outro, cada pouco alguém fazia alguma coisa, mas no fim ninguém fazia nada, né? Porque a gente tava na tentativa de querer fazer alguma coisa, porque a gente sabia o quanto era importante, mas ninguém tinha nem noção do que tava fazendo. Então, a tua chegada foi a chegada do marketing pra GL. Como foi esse desafio de iniciar o marketing do zero? Porque, assim, não tinha absolutamente nada, nem site, um Instagram, assim, feito. Como que foi encarar esse desafio, Liz? Foi um desafio e tanto, assim, porque daí, quando eu mandei o currículo ali, sem pretensão nenhuma. Passaram alguns dias, o Caetano me mandou mensagem, né? Falou assim, vamos conversar pessoalmente. Então, fui até a GL pra gente conversar e ele foi bem direto. Ele falou assim, essa vaga é pro digital. Tu tem experiência? Daí eu expliquei exatamente o que eu fazia, não trabalhava, assim, focada no digital, né? Daí foi uma conversa super bacana. Ele me trouxe na Multiplier, na época era Multiplier Labs. Então, ele me trouxe pra conhecer a GL, ele explicou tudo, assim. Daí eu ainda lembro que no final da conversa, ele falou pra mim, e aí, vamos tentar? E eu fiquei assim, né? Tá, vamos então. Daí então já saí de lá contratada, com data de início, né? Mas iniciar, assim, a parte de estruturação foi um desafio, porque quando eu iniciei, eu fiquei 3 meses na Multiplier Labs. Eu não fui trabalhar na GL já de Não cara. tinha nem lugar, não né? Tinha na época. Nada. Então, assim, no dia que eu iniciei, eu fui até a GL. Daí ele falou, tá, então agora vamos lá pra Multiplier, que tu vai ficar por lá. Então, eu fiquei 3 meses na fase de treinamento. Então, assim, ele foi bem cauteloso nesse início, né? Eu fiz a parte de treinamento de plataforma, de ferramentas. Só que o tempo foi passando e eu falei, não, Caetano, já tá na hora de eu ir pra GL, né? Eu não aguentava mais. Eu falava
falava, eu preciso ir lá, eu preciso escutar o que as meninas estão falando, vivenciar essa parte do fio. Porque na Multiplier, eles falavam muito sobre cursos. Daí eu falava pra ele, como que eu vou entender sobre o fio se eu tô aqui? Falou, tá, Lizzy, vai. Vai lá. E no outro dia, 8 horas da manhã, eu já tava com o meu material embaixo do braço, na salinha lá da GL. Então foi isso. E acho que até para conseguir também aplicar tudo aquilo que tu estava estudando, a parte do digital, né, tão importante quanto essa parte de bagagem é também a cultura da empresa, né? Então, não estando lá, como que ia lidar, né, Não tinha. com um grupo de mulheres tão grande lá, falando o dia inteiro para saber como que era essa dinâmica. Quando tu foi para lá, tu esperava, assim, o que tu encontrou lá era o que tu esperava ou era totalmente diferente? Então, eu nem sabia o que iria me esperar. Então, assim, eu trabalhava no têxtil, mas era totalmente diferente, né? A marca fitness e ali era o início de tudo, era o fio. Então, até no momento eu falei pro Caetano, olha, gente, eu nem entendo muito. Ele falou, não, Liz, não tem problema, a gente vai te treinar, pode ficar tranquila. Então, eu fui pra lá, já de início, era um time só de mulheres. Daí eu já fiquei assim, né? Eu falei, nossa, mas só mulheres, deve dar tanta briga nessa empresa. Ele falou, não dá nada, pode confiar em mim. O pessoal se dá super bem. E essa parte da cultura da empresa também foi um desafio, assim, no início, porque o nosso objetivo era tirar um pouco a parte do protagonismo do Caetano. Porque se falava de GL, era o Caetano. E ele não queria mais aparecer tanto. Então ele falou assim, Lizzy, a gente vai ter que tirar o meu protagonismo e passar para as meninas. Passar para as representantes. Elas serão a cara da GL. E nisso, ali no início, foi um desafio e tanto, porque todas estavam acostumadas a ficar nos bastidores, inclusive você, né? Então, imagina, eu chegando lá. Não, agora a gente vai começar a gravar vídeo, vamos colocar a cara de vocês ali na frente do Instagram, das redes sociais. Então, todo mundo ficou meio receoso no início. Meu Deus, como reclamavam para gravar esses vídeos no início, mas ali com um jeitinho a gente foi moldando e hoje a GL é a cara de vocês, né? O Caetano tá totalmente por trás, não aparece mais. Foi uma estratégia, claro, né, de fazer essa mudança, mas também foi uma estratégia de como fazer essa mudança, porque não tinha como tu fazer essa revolução toda que tu fez no marketing sem contar com o time interno, né? E para contar com o time interno, alguém que acabou de chegar teve que pensar, não, eu vou ter que ir por esse caminho, por aquele, aos pouquinhos. E claro que no começo a gente até tinha uma resistência, né, em gravar, em aparecer, ficava muito preocupado, cabelo, maquiagem, aquela coisa toda, tinha que avisar uns 2 dias antes pra pessoa se preparar, porque a gente tava preocupada também, né, porque a gente tinha uma responsabilidade de assumir um cargo, né, um protagonismo que antes não era nosso, que era do Caetano, e como que a gente faria isso, né, então a gente se preocupava muito, mas eu acho que tu conseguiu trazer isso de uma forma tão natural, que hoje em dia, vamos gravar, vamos agora, já estamos lá gravando, falando, hoje já tá mais tranquilo. Hoje tá mais tranquilo, então assim, lá no início, né, como que a gente vai fazer isso? Então a gente começou mais pelos bastidores. Então, até o Caetano falou, Lizzy, quando as meninas forem viajar pros clientes, tu vai junto. Algumas até nem gostavam muito de me levar, mas assim, tu vai pra tal cliente? Vou, então eu vou junto. Ia pra São Paulo, ia pra Brusque, fui pra Fortaleza, então assim, até pra entender com quem a gente queria falar. Conhecer o nosso cliente, que tinha o nosso super cliente grande, lá empresa grande, mas tinha aquele pequenininho também, então a gente precisava entender com quem a gente estava falando, né? Quais eram as dores deles também. E nisso surgiram os nossos famosos bastidores, então a gente começou por ali, mostrando os bastidores das viagens, as nossas reuniões, os dailies, então ali vocês já foram se acostumando um pouquinho mais a estar na frente das câmeras. E daí depois começaram a surgir os posts de conteúdo mais a fundo. Então assim, essa parte foi essencial até para treinar vocês ali, né? Daí no início todas falavam, nossa, mas eu preciso fazer botox, porque eu preciso arrumar meu cabelo, porque não era, isso não tinha antes no marketing da GL, né? Não tinha marketing, participavam de feiras, de viagem, isso nunca aparecia, então era algo totalmente novo para vocês, e hoje está todo mundo super habituado e já sabe que a gente vai gravar reunião, a gente vai gravar viagem, tem conteúdo a cada 15 dias para gravar para o Instagram, então
Antes a gente até ficava preocupado e hoje em dia a gente sente falta. Não, a Alice tá muito tempo sem me chamar pra gravar, a gente já tá nessa fase já, né? É que agora a gente tá em obra, então a gente tá dando uma segurada, mas logo volta tudo ao normal. Mas de fato, assim, né, eu lembro que no começo, né, quando tu começou a nos acompanhar nas visitas com os clientes, nas viagens pra fora, pra entender um pouquinho desse dia a dia, né, do que a gente passava na rua, eu acho que, claro, pra entender um pouco do que era esse nosso dia a dia, porque a gente fala, é corrido, a gente vai, né, nos clientes, sai de um, entra no outro, não dá pra responder uma mensagem. E o falar é muito difícil de presenciar isso, né? É muito diferente. Eu lembro quando tu foi, tanto pra ver esse nosso lado interno, mas claro, também pra conseguir direcionar a comunicação pra quem seria, né, pros nossos clientes, entender como que era o nosso público. E de fato isso foi primordial pra conseguir direcionar o nosso conteúdo, né? Porque a ideia não era a gente entrar no Instagram, fazer o marketing pra vender mais, né? De fato, a gente tinha outros objetivos e eu acho que tu conseguiu ler isso muito mais depois dessa vivência também, né? É, exatamente. Até quem entrar hoje nas nossas redes sociais, a gente não faz venda de fio ali, a gente não faz oferta de fio, esse não é o nosso objetivo. Então, a gente é um escritório de representação que vende o fio, mas a gente não faz a oferta no Instagram. Então, assim, o nosso objetivo ali é mais a parte educar o nosso cliente, trazer informação, trazer conteúdo, sanar as dores deles ali e acompanhar vocês. Nossa, foi assim primordial e eu até falo, né, essa vida de representante não é para qualquer um, porque, gente, é cansativo, é perrengue. Então, mas foi super importante nesse início para saber também com quem a gente estava falando, o que a gente queria falar. Como a gente estava iniciando, era toda a parte estrutural ali do marketing, a gente não sabia nem para que lado ir, mas assim, deu super certo. Então a gente saiu de 1.000 seguidores, hoje a gente está com quase 52 mil seguidores. Vibrando de 1.000 em 1.000. De 1.000 em 1.000, em menos de 3 anos, então a gente está vendo que a gente está indo para o caminho certo. E teve algum marco, Liz, assim, nessa caminhada desses 3 anos, assim, que tu viu, não, realmente a gente tá no caminho certo, ou virou a chave, tô conseguindo chegar onde a gente queria. Teve, assim, algo que te marcou nessa caminhada aí dos 3 anos? Quando a gente entra no digital, assim, a gente quer posicionamento, né? A gente quer mostrar a nossa marca, para que veio. E tiveram alguns momentos ali que me marcaram, né? Teve uma feira em Pernambuco que um cliente, ele não era cliente na época, hoje ele já é cliente. E ele chegou no stand e falou assim, cadê as meninas da GL? Porque eu tô acompanhando vocês, tô acompanhando a viagem inteira de vocês pelo Instagram e eu queria muito conhecer vocês. Então, assim, essa parte também é gratificante a gente ver o quanto a gente tá conseguindo entregar. E um caso que aconteceu contigo também, né, Pri? A gente tava em uma feira e chegou uma senhorinha com o celular na mão, com o teu vídeo, e falando assim, quem é você aqui, né? Então, eu queria te conhecer, queria conhecer a GL. Então, essa parte, assim, nossa, é maravilhoso. A gente vê que a gente tá conseguindo gerar conexão, que a gente tá aproximando também, né? E que o nosso conteúdo, de fato, é relevante, né? A gente, claro, posta um pouco do nosso dia a dia, tem conteúdo, tem a parte de educação. Então, assim, é todo um conjunto para conseguir fazer uma entrega de fato, porque não é só, o que é o marketing? Ele vai lá e vai ficar filmando e os bastidores? Não, é muito mais do que isso, tem toda uma estratégia por trás, né? E ainda mais hoje, né? Hoje a gente tem muita coisa por trás, então o pessoal pensa assim, é só o Instagram, são só as redes sociais, mas não, pelo menos no marketing da GL a gente tá com vários projetos aí por trás. Então, não é apenas a foto, o vídeo pro Instagram. Tem muito mais do que isso para entregar. Mais. E a gente fica feliz vendo a evolução, né? Eu lembro, assim, de alguns momentos que me marcaram, claro, né? Dessa caminhada toda, fora se acostumar a gravar os vídeos e tudo mais. Quando a gente começou a postar algumas frases de impacto, não sei se fala assim ou não, mas aí tu me corrige. Motivacionais. Motivacionais. E que alguns famosos, né, curtiram, compartilharam. Então, assim, para nós, organicamente chegando neles, meu Deus, como que a gente conseguiu chegar lá? A GL sendo compartilhada por um famoso. Era um negócio que estava muito distante, mas que estava ali acontecendo, né? E em menos de 3 anos, assim, espetacular. Exatamente. Então, assim, esses casos que aconteceram de famosos curtirem, compartilharem, a gente sempre está acompanhando de olho ali,
Mas até teve o caso da Virgínia, né? Que ela compartilhou 2 vezes as nossas frases. Então, foi uma festa no escritório. Teve então, até bolo. Teve até bolo. Algo que é tão distante, mas estava tão perto. Então, assim, se chegou até ela, né? Então, assim, aonde a gente está conseguindo chegar? Claro que não é o nosso público, não é a nossa intenção chegar na Virgínia. Mas acabou chegando, né? E outra coisa também, assim, que a gente vê crescendo e vê aumentando é a procura até dos nossos clientes, parceiros, em saber como que funciona o marketing da GL, né? Teve cliente que já foi na GL para perguntar, para conhecer, para entender quantas pessoas são, como que funciona, como que tu programa os conteúdos, essa coisa toda, né? Teve parceiros nossos, Fiação, que já veio acompanhar também para entender como era, né, o nosso marketing. Então é gratificante olhar, mas também é uma responsabilidade cada vez maior, né, Lise? E os desafios vão mudando, né? Hoje, como que tu entende isso? Ou quais são os próximos desafios que o marketing da GL tem pela frente? Então, até o pessoal acaba não entendendo, né? Por que um escritório de representação tem um setor de marketing ali dentro formado? Hoje a gente está em 4 pessoas, então é bastante gente para fazer entregas. Só que até como eu comentei, a gente não tem só o Instagram. Então, a gente tem as nossas imersões têxteis que acontecem aqui na Multiply. Nas nossas imersões já passaram mais de 900 profissionais têxteis. Então, a gente tem toda essa parte de organização, o pré, o durante e o pós-evento. Então, que está tudo com a gente. Então, a gente separa ali as funções, cada um tem a sua função. E a cada 2 meses a gente sabe que tem uma imersão para entregar, com cerca de 100 pessoas a cada edição. Então, tem isso por trás também. Esse podcast aqui, o GLcast, é algo que também saiu do papel lá em 2023, que está crescendo, que também está com o marketing da GL, que hoje a gente até chama o marketing de GL Educação, porque a gente cresceu e acabou criando mais um braço aí da GL, né? Esse projeto da GL Educação, ele nasceu até de uma necessidade, ou até de pedidos de clientes, né? Quando a gente começou com a Multiplier, aqui na época, com as imersões, o pessoal vinha nos pedir, né? Mas e imersão texto? Quando que vai ter? Voltado para o texto? E aí eu acho que foi caminhando para isso, e aí nasceu a GL Educação, né? Onde de fato a gente lançou a imersão, que é Fundamentos da Indústria Têxtil, onde o marketing organizou e programou e de fato fez acontecer. E agora a gente já está indo para a nona, a oitava foi agora a 9ª edição, então, e a cada 2 meses acontecendo, então a gente sabe que tem toda uma preparação, os convidados, os clientes, as vendas, tudo isso para acontecer, para entregar, né? E esse projeto da GL Educação, ele tá crescendo um pouquinho mais, né, Elise? Acho que dá para dar um spoiler, assim, do que vem por aí, do que a gente pode esperar do GL Educação também? Exatamente. Então, antes era o marketing da GL. Então, ele foi crescendo e se transformou na GL Educação. Então, como eu comentei, nós somos em 4 pessoas. Temos as imersões, que o Vandré, que é o mentor da imersão, que ele hoje é nosso interno também. Ele tá ali com a gente direto, resolvendo os problemas dos clientes, das meninas. Então, ele é o mentor dessa imersão. Toda essa parte de organização, contato com o cliente, a venda da imersão acontece ali com a gente também. Então, toda a parte que envolve imersão é GL Educação. A gente também está com um projeto bem bacana, que a gente está um tempo já sonhando e tentando fazer acontecer, que em breve vai estar no ar, que é o GL Academy, que é uma plataforma de aulas online, que esse ano com certeza já vai estar no ar aí. E não posso dar muito spoiler, né? Porque ainda não saiu. Ainda não está autorizado. Que a gente está preparando, assim, nos mínimos detalhes. Gravações já foram feitas, as edições, a gente está testando plataforma. Então, logo, logo já está no ar. E sem contar também os workshops internos que tá aí no nosso radar. Então, a gente tá em reforma. Logo, tem esse espaço novo ali dentro também, que eu também não vou entrar muito em detalhes, né? Aguardem as novidades. Mas esse ano tem muita coisa aí para acontecer. Eu acho que também a gente tá sempre em movimento, né, Lise? Sempre pensando no próximo ou no que vai fazer depois. Então, assim, são várias frentes que a GL Educação, que o marketing tá à frente, buscando e construindo e né, preparando para lançar, para ajudar, né, a GL também a chegar onde a gente quer e entregar mais para os nossos clientes, sempre pensando, né, em ajudar os nossos clientes também. São várias frentes. E com uma equipe de 4 pessoas, né, é bastante para um marketing
marketing de um escritório de representação, mas não sei se é tão grande assim para tantas frentes que vocês estão assumindo hoje. Mas ainda assim a gente vê essa preparação, planejamento, crescimento e a gente acaba participando nos bastidores lá na GL também. Disso tudo, dessas frentes todas que vocês têm hoje, o que é mais desafiador para vocês? Colocar o negócio para acontecer, tirar do papel, planejar? Onde que tá a parte mais difícil disso tudo? Eu acho que de tudo um pouco. Então, assim, as coisas acontecem muito rápido na GL. Tudo acontece muito rápido. Caetano, quem conhece ele sabe que é inovação atrás de inovação. Então, essa parte de tirar do papel, a gente tem uma equipe muito boa, super engajada, super empenhada. Então, isso conta muito também. Então, assim, a gente lança ali um projeto, todo mundo coloca a mão na massa, todo mundo tá empenhado em fazer acontecer, um tá cobrando o outro. Então, com certeza, sem essa equipe, a gente não conseguiria entregar tanta coisa, né, em tão pouco tempo. Elise, vamos falar da parte boa também, que é o acompanhamento das viagens de pesquisa. Sim. Todo mundo olha, claro, né, a parte boa, né, a parte das visitas e lojas e passeios, mas também tem a parte que é a dureza, né, de caminhar o dia todo, de olhar loja por loja. Conta um pouquinho dessa experiência das viagens de pesquisa. É maravilhoso, assim, né, poder ter essa oportunidade de acompanhar. Essa foi a minha terceira vez que eu acompanhei uma viagem de pesquisa de mercado e a gente volta, assim, transformado, né? Claro que tem a parte do perrengue, é cansativo, a gente sai 8 horas da manhã do hotel e volta 10 horas da noite, cheio de sacola, mas eu volto, assim, com a cabeça a mil, transformado, uma visão super ampla de tudo que acontece fora. A gente sai um pouco do nosso mundo também, né? E mostrar para quem tá acompanhando em tempo real como que acontece uma viagem, uma pesquisa, como que é feito. Então, acho que essa parte é essencial, assim, mostrar em tempo real as coisas acontecendo. E nas feiras também, né? Nas feiras a gente sabe quanto é perrengue, quanto é cansativo. Eu vou pra lá acompanhar vocês e acabo conhecendo os clientes também, consigo sempre conversar com eles também para entender os feedbacks do nosso Instagram, das nossas redes sociais, da imersão. Então, essa parte é essencial, assim. Fora também mostrar tudo em tempo real, o que está acontecendo, desde os nossos bastidores, lá no momento, os depoimentos dos clientes. É um trabalho que não acaba, né, Lise? Porque, assim, nunca. A estratégia, ela tem o objetivo que é entregar, né, o que a gente entrega para os nossos clientes e espectadores hoje. Mas, ao mesmo tempo que existe uma estratégia definida, tem toda uma busca para aquilo ali não ficar obsoleto, para tá entregando ainda, o cliente tá gostando ainda, a gente tá conseguindo chegar onde a gente precisa, então é todo um movimento para não deixar aquilo ficar estagnado ou parar ou mudar quando precisa mudar também, porque no digital tem essa rapidez também das coisas acontecerem, né? Então, ao mesmo tempo que ontem tava fazendo de um jeito, hoje já precisa mudar, a comunicação já é outra. Então, vai para fora, vê o que tá acontecendo lá fora, nas lojas, na comunicação, o pessoal na rua. Acho que tudo isso vai aflorando e trazendo essa criatividade pro marketing pensar nos novos passos e estratégias e o que vai fazer depois, como que vai fazer também. Exatamente, até o comportamento lá de fora, né, o consumo lá de fora. Então, a gente retornou agora de Paris e até algo que me chamou a atenção lá, eles ainda usam o Snapchat. Então, aqui, quantos anos que isso já saiu, que ninguém mais utiliza, nem sei se funciona ainda aqui no Brasil, mas lá eles ainda utilizam. Assim, a gente via no metrô e tinha propaganda do Snapchat. É algo que a gente vai analisando também, o comportamento de fora. E no digital tudo muda muito rápido, então a gente tem que estar antenado para as coisas que estão acontecendo, questão de tráfego, tudo que a gente pode estar melhorando ali para continuar o nosso engajamento, o nosso posicionamento. Liz, e falando um pouquinho do dia a dia do nosso marketing, né? Porque hoje a gente tem bastante conteúdo, tem dias específicos que a gente lança ou sobe, né, determinada publicação. Conta um pouquinho como foi organizar isso tudo para que chegasse onde chegou hoje, né? Porque hoje a gente vê essa cadência, né? Porque, de fato, não é só começar um projeto, como o podcast, a gente pode até citar ele como exemplo. Vamos começar o podcast e vamos ver no que vai dar. Não, ele foi todo pensado antes, foi começado a gravar antes, já foi definido a frequência que ele ia ser postado, divulgado. Então, existe todo um planejamento disso por trás. Como que é isso? Conta um pouquinho dos segredos aí para os nossos clientes também. Então, assim, demorou para chegar como a gente está hoje, né? Então, quando eu entrei na GL, quase 3 anos atrás, eu não podia fazer muita coisa, não tinha muita liberdade. Então,
o Caetano, no início, liberou apenas os stories pra mim. Falou assim, ó, eu te dou os stories, some daqui a 24 horas, se sair alguma coisa que eu não gosto, eu vou te avisando. Então eu falei, ai, nossa, que coisa boa, gente, pelo menos os stories. Então, assim, ali a gente ia mostrando realmente os nossos bastidores, nossas reuniões, e tava super feliz, né? E daí a gente foi conversando, vamos fazer um post por semana, 2, só que eram todos os posts com autorização dele. Então eu não podia postar nada, né? Então eu fazia lá o post, mandava pra ele, só que isso demorava. E era conteúdo criado do zero, né, Lizzy? Do zero, a gente não sabia nem exatamente, né, que ponto chegar. Então ia lá, fazia o post e mandava pro Caetano. Só que a agenda dele é um pouco cheia, então ele demorava muito pra me dar o retorno. E isso travava muito. Daí até que eu cheguei pra ele, eu falei, nossa, Caetano, você tá travando demais, né? Não tenho nem o que fazer aqui, me ajuda. Daí ele falou, tá bom, então vamos fazer o seguinte, libero pra ti, pode postar. Se eu ver alguma coisa que eu não gosto, eu te aviso, a gente tira. Eu falei, beleza, então, bora. Deixa comigo. Deixa comigo. Então ali, junto com ele, a gente montou uma sequência da semana. Então, segunda a gente vai falar sobre isso, terça, quarta, quinta, não vou abrir em detalhes, né? Mas então a gente deixou tudo bem estruturado. E daí, a partir dessa estruturação dos dias da semana, que eu comecei a criar os conteúdos, né? No início eu era sozinha, depois foi surgindo mais uma, outra, a demanda foi aumentando e hoje a gente está em 4 pessoas, né? Então, assim, eu faço meu planejamento semanal a cada 15 dias para também ter uma janela ali de publicações. Os podcasts também, eu gosto de ter até daqui uns 2 meses, já tudo programado. Às vezes acontece algum imprevisto, a gente fica sem episódio, então assim, a gente posta a cada 15 dias podcast e tentando nunca furar ali, né? Então a gente tem o dia programado para isso. A minha programação, ela é bem certinha, eu passo para as meninas, elas acompanham, elas sabem exatamente o que elas precisam fazer, então tudo flui. Então a gente tem um calendário de postagens, a cada 2, 3 semanas elas entram lá no calendário e já sabem exatamente o que vai ser postado na próxima semana, na outra, e ali a gente consegue organizar o trabalho para fluir, né? Com certeza. E na tua opinião, tu acredita que esse planejamento, esse calendário, assim, foi um dos pontos chaves, assim, para o sucesso, assim, do nosso marketing, nosso Instagram, que é o que a gente fala mais, assim? Eu acredito que sim, assim, a gente precisa de uma boa organização, né? Sem boa organização a gente não consegue entregar o que a gente quer. E toda essa parte também de educar o nosso cliente, o nosso conteúdo que a gente leva, de não ficar tentando gerar venda ali no Instagram. Então, essa parte era algo que há 3 anos atrás tinha muita falta disso, né? De ter um conteúdo educacional, de educar o cliente, de sanar as dores, os problemas de qualidade, a gente quase não via. Hoje, claro, a gente vê muito, é bem comum. Então, lá atrás, eu acho que foi isso que chamou bem atenção, assim, para o Instagram da GL, e o pessoal ia comentando, ia compartilhando, os clientes comentando também. Então, isso com certeza foi essencial lá no início. Eu lembro que quando a gente não tinha a Lizzy do marketing, a gente até tinha receio de postar ou divulgar as coisas no Instagram da GL, porque a nossa preocupação era, a gente vai, vou postar um lançamento de fio, alguma coisa nova, mas o cliente vai querer vir comprar por ali, e não era essa a nossa intenção, né? A gente, claro, já tem uma carteira de clientes muito grande, e claro que a gente vai atender se vier alguém por esse canal, né, obviamente, claro. Mas não era a intenção. Então, toda essa estratégia que foi montada, desde o conteúdo que a gente ia divulgar para quando que a gente ia postar, foi educando, né, e foi trazendo o público que a gente queria atingir através da rede social, do site, né, das nossas postagens, porque não é só divulgar, é saber para quem tu está divulgando e o que tu está divulgando. Então, hoje a gente vê o cliente esperando a gente lançar, vai lançar um produto novo, ele tá esperando a comunicação daquele produto, né, ele vai lá, comenta, interage, então tem tudo isso. Muito cliente que a gente visita e conversa, elogia, eu vi no Instagram que agora tem fio tal, né, então também é um canal de fazer chegar a informação, porque a gente tem hoje uma carteira de clientes muito grande e, né, tem hora que a gente tá ali pedalando para conseguir entregar para todo mundo. Então também é um braço, né, do comercial pra gente conseguir de fato levar a informação para todo mundo. Hoje não existe mais a GL sem o marketing, né? Não, hoje não existe mais, graças a Deus. Então, assim, sempre quando tem alguma novidade, a gente sempre tenta postar ali também, né? E até tu comentou sobre se entrar em clientes. A gente fez alguns clientes, né? A gente conseguiu gerar venda ali também
pelo Instagram. Não era o nosso objetivo, mas claro que sempre aparece alguém pedindo cotação de fio e ali acaba nascendo um cliente também, né? E assim, uma das coisas que eu julgo importante nesse projeto todo, né, desde a nossa comunicação, desde a imersão, da GL Educação, é que é tudo muito criado do zero, só que é a partir do que a gente vivencia no nosso dia a dia. Então, o conteúdo da imersão, por exemplo, ele foi criado do zero, não foi copiado de nenhum lugar, e ele veio das dores que a gente, eu tenho clientes que me perguntam todo dia sobre isso, eu tenho várias dúvidas que são a mesma relacionado a determinado ponto lá da cadeia têxtil. Então, é muito genuíno o que a gente faz, assim, que não é de fato para vender um curso, é porque a gente quer realmente ajudar. A gente quer realmente ajudar. Então, assim, quando a gente lançou a imersão Fundamentos da Indústria Têxtil, lá na frente, era algo que realmente não tinha. Então, assim, a gente conseguiu inovar, trazer essa imersão, e é para falar sobre os fundamentos mesmo. Então, assim, muita gente, a gente até comenta, né? Tem muita gente que trabalha na área têxtil, que está lá há 10 anos trabalhando, mas não sabe o princípio, os fundamentos mesmo. Então, assim, a gente veio querendo ajudar. Tanto é que quando a gente lançou a primeira imersão, eu até lembro que o máximo éramos 73 lugares. Em uma semana a gente fechou os 73 lugares. E então, começou a lista de espera. E era algo novo, a gente não sabia se ia dar certo ou não, sabe? Foi um teste a primeira. Será que vai vir alguém? Será que o pessoal vai ter interesse ou não? Então a gente acabou divulgando primeiro para os clientes da GL e foi um super sucesso, assim. Em uma semana a gente fechou, já tinha lista de espera para a próxima. Agora a gente está indo para a 9ª edição e é algo que tem público, né? E que agrega muito conhecimento, agrega muito. E a gente também já está pensando agora na parte 2 da Fundamentos. Então, eu acredito que ano que vem a gente tem um novo treinamento aí também. Que legal. Ô, Lizy, e uma das frentes também que a gente acabou não comentando, mas que eu acho importante a gente falar, antes a gente tinha o showroom da GL, né? Que era só GL, as nossas peças de pesquisa, as nossas bandeiras. Com a chegada do marketing, né? Desse fluxo de informação e aquela coisa de ajudar os clientes, surgiu essa nova ideia de tirar o showroom da GL e agora ele virou o espaço GL. Como que foi essa transformação, esse caminhar para isso? Como que é hoje? Conta um pouquinho pra gente. O espaço GL, ele surgiu para também ajudar os nossos clientes. Eles iam lá para ver as novidades de peças, de bandeira, só que chegou algum momento que aquilo já não era mais tanta novidade, né? Então, surgiu a ideia de trazer esses parceiros para dentro do nosso showroom, para dentro do nosso espaço. Hoje a gente tem 9 parceiros dentro do espaço GL, então o cliente vai lá atrás do fio, mas tem botão, tem elástico, tecido plano, jeans. Tem jeans, então tudo tem lá, tá tudo na mão, isso facilita muito a visita lá, então isso chama mais também. E também tem os clientes dos parceiros, então cada parceiro tem o seu representante que atende lá dentro da GL, né? Isso acaba trazendo mais clientes, mais movimentação lá pro nosso espaço também. Então, assim, foi algo que transformou o nosso espaço, transformou ali o showroom da GL. E a gente via essa necessidade do confeccionista que vinha no showroom, né? Eu vou olhar aqui hoje um fio, uma malha diferenciada, mas ele também queria ver um aviamento, ele queria ver, né, o conjunto da coleção, e hoje ele tem tudo nesse espaço. Mas eu me recordo que a transformação, claro que hoje tá tudo muito bonito, em reforma agora, mas tá quase pronto, mas tu era também a chefe de obra que tava lá acompanhando, então... Tudo, né? Quando tem obra na GL, fala lá com a Lizy. Eu acompanhei bem de perto, assim, toda essa transformação do espaço, né? Eu peguei a obra desde o início. Foi algo, assim, que mexeu demais, assim, comigo, sabe? Eu acompanhei tudo do início ao fim. Então, toda a parte de pedreiros mesmo e os espaços. Então, eu conheci todo o pessoal dos espaços. Hoje eu tenho um contato bem bacana com todos eles, né? Então, assim, tudo que precisava, dúvida, Lizy, o que eu faço aqui, Lizy? E agora, como que a gente faz aqui no espaço? Então, foi algo bem bacana, assim, sabe? Cansativo, claro. Deu bastante trabalho, mas foi bem bacana. Então, hoje, assim, a gente tem um contato bem legal. A gente faz os eventos deles ali. Eu tô sempre ali para o que eles precisarem, né? Então, é mais um braço que veio somando também, né? Nessa mudança do showroom,
a gente tirou um pouquinho do espaço só da GL, trouxe parceiros ali pra dentro e também pra dar mais fluxo de pessoas, tráfego, igual a gente fala, né? Não Sim. só no digital, mas ali, Mas também, no nosso né? espaço também. Então hoje já se transformou no espaço GL e com certeza precisou de alguém ali à frente pra cuidar de tudo isso, né? Exatamente. Falta só o chapeuzinho Só da falta obra dar ali. O chapeuzinho, né? Mil e uma utilidades. Com certeza, isso assim gerou bastante movimento ali pra gente. E a gente fez o nosso evento de inauguração ali do Espaço GL, né? Então deu bastante resultado, tá dando bastante resultado. Então agora também com esse novo espaço que a gente está criando ali dentro do Espaço GL, que é um espaço para workshops, treinamentos, então isso vai acabar movimentando ainda mais. Então é um espaço para a GL e para os parceiros também, vai agregar bastante. A Head de Marketing trabalha tanto no planejamento quanto na execução, um pouquinho de cada coisa. Um pouquinho de cada coisa. É movimentação. Trabalhar na GL não tem como ficar parado. Não tem mesmo. A gente sabe como as coisas acontecem muito rápido lá dentro, né? A gente, Lizzy, hoje se orgulha muito, né, de onde a gente chegou com o nosso marketing, com a nossa divulgação, rede social, site, material, né? Hoje a gente, em vendas, a gente antes não tinha o material que a gente tem hoje para poder divulgar, lançar. Então, esse apoio que a gente tem é fundamental, eu acho, para chegar também no resultado que a gente chega. Então, o marketing hoje tem muito papel nisso e a gente fica muito orgulhoso de ter, né, esse case de sucesso que é o nosso marketing dentro de casa. E eu queria que tu deixasse uma mensagem para os profissionais de marketing que talvez estão iniciando ou mudando o foco, transição de carreira, indo para essa parte do digital. O que tu aconselha? Qual a dica que tu pode dar para esses novos profissionais? O conselho que eu dou, assim, é tenha calma, né? Então, a gente muda de empresa, inicia algo novo, a gente quer transformar o mundo, a gente quer mostrar trabalho, mas a gente tem que parar, observar, pensar, analisar aonde a gente quer chegar, qual a comunicação que a gente quer entregar, quem é o nosso cliente, quem é a nossa persona. Então, se a gente não parar, observar, estudar tudo isso antes, não tem como entregar um trabalho bacana. Não tem como crescer, porque você vai acabar tirando o post lá, fazendo um tráfego que não é legal, que não é aonde você quer chegar, o que você quer atingir, né? Então, isso, assim, é essencial, assim, parar e analisar. Conhecer a empresa, conhecer o produto, conhecer com quem você está falando, conhecer a cultura da empresa. Então, isso é essencial, com certeza. Lizzy, e onde os nossos espectadores podem acompanhar a GL Têxtil? Você, como dona do nosso marketing, né? Faça a nossa propaganda. Então, todas as novidades hoje estão no nosso Instagram, né? Então, tudo que acontece, a gente traz ali, @GL Têxtil. Quem não segue, faz favor de seguir, por favor. E os podcasts que estão no YouTube, no Spotify. Mas, assim, seguindo o Instagram, vocês já vão conseguir acompanhar tudo que vem aí de novidade. Tem muita novidade para vir aí, final do ano, o ano que vem também. E a cada ano, né? Porque lá nunca para. Sempre tem movimentação, né? Com certeza. Mas é isso, Lizzy, muito obrigada por ter topado, né, sair de trás das câmeras e vir hoje aqui falar um pouquinho sobre esses desafios, né, que a gente tem aí no nosso dia a dia, sobre essa construção que foi o marketing da GL, né, e parabéns pelo teu trabalho, pela tua dedicação, pela tua entrega e por tudo que tu faz pela GL. Obrigada, Pri, obrigada pelo convite. Na verdade, não foi bem um convite, né, eu fui meio que obrigada a estar aqui hoje. Foi uma intimação. Sair dos bastidores e vir para as câmeras, mas espero ter mostrado um pouquinho da trajetória da GL no digital. É isso, gente. A gente fica aqui então com mais um episódio do GL Cast e continue nos acompanhando.